Aqui, ó, nesse momento aí, ó, o novo executivo, o novo diretor executivo do futebol do Vasco da Gama vai passando na tela do BTB Esportes. Dá um tchauzinho aqui pra galera. É um prazer muito grande estar aqui. Nos próximos dias eu falo com vocês, está bem? Agora vontade de trabalhar e um oi para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Gigante da Colina. Um abraço pra galera. Um abraço para todo mundo e até breve. Falamos nos próximos dias, tá bom? Obrigado. Qual é o teu segredo de fazer gol? Acho que é o posicionamento ali, ficar mais perto do gol ali, posicionamento dentro da área ali. Se tiver paciência, ele tiver bem posicionado, a bola sempre chega. E aí, cara, qual é a música que tu escolhe aí que você fez essa final aí? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Aí, é brabo. Eu vou falar aqui de separar assim, ó. Gente, aqui, ó. E coragem nessa porra, hein, caralho! Coragem pra fazer o que faz no treino! Não perca um minuto do jogo! Coragem, coragem e coragem pra jogar, caralho! Boa, 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 vamos, vamos! Dá um papo! Mais foda! Eu tô adorando! Mais foda, mais foda! Não vai, não vai! Manda pro Lugão! Vascão! Ligado! Na colina! Tá fumando vape, fumando maconha, é foda, é foda! Força jovem! Outros clubes tá assim! Mas anota mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Salve, salve meus amigos, um abraço para cada um de vocês, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos dando início a mais uma edição, mais um vídeo aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e você está conectado aqui para o nosso conteúdo diário de todas as madrugadas, todas as manhãs, se tratando do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha, temos novidade, o nosso diretor de futebol já está no Rio de Janeiro, a gente vai falar sobre essa situação. Tivemos ontem aniversariante, nosso ponta esquerda titularíssimo, completando mais um, não primavera, mas mais um inverno, né? É, meus amigos. Vamos falar também sobre a CBF, que divulgou, né, as datas oficiais dos jogos da Copa do Brasil e também ali o calendário, meio que calendário base dos próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu vou falar com vocês dos próximos 3 jogos do Vasco no Brasileirão, tá? Vamos falar também a situação de jogador. O Vasco tem jogador voltando de empréstimo, tem outro jogador que pode voltar, que a gente vai explicar isso para vocês, que era dado como certo a saída, mas pode ser que fique por enquanto, que é a situação do lateral esquerdo Leandrinho. Vamos falar também sobre Felipe Coutinho. O Vasco encaminhou aí uma renovação de 1 ano, a gente vai atualizar vocês em relação a essa situação. Vamos falar também, é claro, sobre mercado da bola. Então tem muita coisa importante que nós vamos abordar, que nós vamos falar nesse conteúdo dessa terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Eu não sei você, meu amigo e minha amiga, nas regiões onde vocês moram, Brasil e mundo afora, mas eu que sou aqui do sul do estado do Rio de Janeiro, a 2h30 da capital fluminense, eu sou da região de Visconde Mauá, onde eu moro, tá uma geladeira para cada um, freezer para cada um. Não sei se vocês acompanharam nos últimos dias no noticiário, né, aqui na região do Parque Nacional do Itatiaia, fica exatamente atrás de mim aqui, onde eu moro, a 6 quilômetros aqui atrás de mim fica o Pico das Agulhas Negras. 16 quilômetros fica o Pico das Agulhas Negras. E olha, vou falar para vocês, deu menos 9 graus e meio, isso mesmo, quase menos 10 graus. Então eu estou gravando para vocês nessas madrugadas aqui, olha, literalmente direto de uma geladeira. Manda aí você que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando de algum lugar do Brasil, que não esteja fazendo frio, e você que que mora em algum lugar mais frio do que aqui, de repente ali em Santa Catarina,
nos Pampas Gaúcho, ali no Rio Grande do Sul, né? Mas, olha, uma geladeira para cada um. Mas se tratando do Vascão, é uma fogueira para cada um, porque os assuntos do Vasco esquentam a todo momento. Então, olha só, já prepara aquele cafezinho quentinho, esperto, aquele, de repente, aquele leite, de repente ali aquele bolo de fubá, aquele pãozinho de queijo, né? Já prepara o seu lanche. Você que está me assistindo de madrugada, você que está me assistindo de manhã ou pela tarde, mais uma vez sejam bem-vindos. Aproveita a vinheta, o seu Madruga está vindo aí porque está começando mais um Madruga Vasco. É isso aí, galera, bom dia e companhia. Meus amigos, olha só, vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, tá? Dá essa força aqui pro nosso trabalho, é só clicar no botão aqui abaixo, é de graça, não paga nadinha, dá essa força pro amigo. Deixa aí o famoso gostei, é claro, se você gostar do nosso conteúdo. E se aparecer a opção, tem uma estrelinha colorida que aparece escrito aqui embaixo, escrito IPAR Vídeo, tá? Clica nesse botão para nos ajudar, porque você vai ganhar pontos com o YouTube e o nosso canal também ganha pontos, ajudando o YouTube a recomendar para muito mais pessoas do que o de costume. Então dá essa força aqui para o amigo de vocês. Obrigado a cada um dos membros, a cada um de vocês que comentam no nosso canal, cada um dos inscritos, que Deus abençoe a vida de vocês. Juntos nós chegaremos lá com um trabalho com bastante esforço, honestidade e muita verdade, né? Sempre falando do nosso gigante. Meus amigos, começando a falar do Vasco. O aniversariante do dia ontem, né? Foi o nosso ponta esquerda, Nuno Moreira, nosso português, completou 26 anos, né? Nuno Moreira foi parabenizado pelo Vasco da Gama em rede social. Ele que chegou no Vasco debaixo de muita expectativa, vinha fazendo já uma ótima temporada com a camisa do Casa Pia lá no futebol português. Chegou aqui no Vasco com status justamente para brigar pela titularidade, e foi o que aconteceu desde o primeiro minuto, desde o primeiro dia em que ele vestiu a camisa do Vasco. Ele já entrou na equipe titular e não mais deixou o nosso time. Nuno Moreira hoje é uma peça imprescindível na nossa equipe, nesse nosso elenco aí, né? Então é uma grata surpresa, uma grata contratação, haja vista que o Vasco fez outras contratações na temporada que não deram certo, pelo menos até o momento ainda, e o Nuno Moreira já não é mais uma aposta, não é um talvez, não é um ponto de interrogação. Nuno Moreira é o nosso ponta esquerda titular e ele já é mais do que realidade, vem fazendo gols, empilhando assistências, participando bastante, né? Então eu estou muito feliz com a chegada do português aqui no nosso time, ele que só tem 26 anos, tem muita qualidade, tem um bom passe, finaliza, pisa na área. É um jogador muito inteligente, é diferente com a bola no pé. Então meus parabéns aí para o Nuno Moreira, que Deus siga abençoando a vida dele, seus familiares. E é claro, abençoe a carreira dele, porque ele joga no Vasco. Ele sendo abençoado jogando no Vascão, nós torcedores do Vasco seremos abençoados também de tabela. Meus amigos, brincadeiras à parte, vamos falar aqui agora do nosso novo diretor de futebol que já está no Rio de Janeiro, o Edmar Lopes. E ele já trabalhava, tá, meus amigos, à distância, né, no famoso home office, já em contato com o scout do Vasco da Gama, no trabalho de mapeamento de atletas aqui no futebol sul-americano e no futebol brasileiro, tá? Então não significa porque o Edmar Lopes chegou nessa noite de segunda-feira e vai começar a trabalhar hoje, nessa terça-feira no Vasco, de forma física, né? Não significa que ele não estava trabalhando, ele já estava exercendo ali o home office, já à distância, fazendo o mapeamento, o levantamento de jogadores, atletas, para trazer, para colocar na mesa do Fernando Diniz, é claro, do presidente do Vasco da Gama, para a gente começar a planejar qual será a diretriz tomada pelo nosso clube nessa próxima janela de transferências, que se abre no dia 7 do mês que vem, a principal janela, né, para o futebol europeu. E olha só, Edmar Lopes já chegou no Rio de Janeiro, foi recebido no Aeroporto Internacional do Galeão. A rapaziada do BTB Esportes estava lá para recebê-lo. Ele já deu as primeiras palavras, falou que é um prazer muito grande em estar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para ser um profissional do Vasco da Gama, sempre com muito respeito à nossa instituição. E Edmar Lopes falou que nos próximos dias ele vai dar aquela atenção, vai conceder aquela entrevista coletiva para a imprensa, para o pessoal conhecer mais
do novo diretor, para ele expor as suas ideias, né, para ele expor um pouco mais da sua carreira, da sua metodologia, do que ele pretende implementar aqui no nosso Vasco da Gama como novo diretor de futebol. Então, antes de eu continuar o assunto, você já coloquei no início, mas só para reiterar, acompanhe as primeiras palavras do Edmar Lopes, já como diretor de futebol, assim que chegou aqui no Rio de Janeiro. Aqui, ó, nesse momento aí, ó. O novo executivo, o novo diretor executivo do futebol do Vasco da Gama vai passando na tela do BTB Esportes. Dá um tchauzinho aqui pra galera. É um prazer muito grande estar aqui. Nos próximos dias eu falo com vocês, está bem? Agora vou estar a trabalhar e um oi para todo mundo. Para a torcida. Seja muito bem-vindo ao Gigante da Colina. Um abraço pra galera. Um abraço para todo mundo e até breve. Falamos nos próximos dias, tá bom? Obrigado. Isso aí, meus amigos. Eu tô chamando o cara de Edmar, né? É o Admar Lopes. Perdão, meus amigos. Perdão, é o nosso amigo Admar Lopes, né? Gente, olha só. Agora ele tem a incumbência, a tarefa, né? Simplesmente de buscar contratações. Inclusive, hoje ele já se senta à mesa com profissionais da diretoria do Vasco e também da comissão técnica do clube, já para dar início a algumas análises de mercado, mapeamento e também para trazer nomes para o nosso clube, tá? A informação que nós temos é que ele já vai começar a avaliar alguns nomes que já estão na mesa ali do presidente do Vasco da Gama, do Pedrinho, jogadores que teriam sido oferecidos ou até mesmo o Vasco teria feito sondagem em relação a esses respectivos atletas. Eu estou falando do Alan Lescano, né, o menino argentino, que tem qualidade, é novo, é muito promissor aqui do futebol sul-americano. Estou falando também do Lucas Cepeda, ele que é atleta lá do Colo-Colo, do futebol chileno. Estou falando também do Sérgio Penha que joga atualmente lá no futebol do leste europeu, né? Ele é um jogador aí ventilado aqui no Vasco, jogador de seleção peruana. E também a situação aí do Manuel Lanzini, né, que está no River Plate. Então alguns nomes como esses que eu estou mencionando para vocês, que estão na mesa ali do departamento de futebol do Vasco, já vão começar a serem avaliados, analisados pelo nosso novo diretor de futebol, o Admar Lopes. E além dessa situação, ele tem outras missões também, não só de mapear e buscar jogadores para a próxima janela, mas também a missão de buscar a renovação de contrato com alguns jogadores do atual plantel, como a própria renovação do goleiro Léo Jardim, como também a renovação de contrato do Paulinho Paula, a questão envolvendo o Jair, entre outras situações de jogadores que podem ficar no Vasco, que podem deixar o Vasco, de jogadores que podem voltar de empréstimo, jogadores que podem ser emprestados, jogadores que podem ser comercializados e jogadores que podem ser contratados pelo Vasco. Então existe um leque muito grande e Admar Lopes já vai se debruçar a partir de hoje e contando em cima dessa pasta, desse assunto. Então, além de mapear, contratar jogador e renovar com os atletas que já temos no plantel, ele tem outra função também, que é de buscar aí agendar, né, a tentativa de marcar um amistoso nesse período onde o Vasco vai ficar sem jogar. Inclusive os nossos atletas ganharam 10 dias de férias antecipadas. Quando chegarmos aí em dezembro, os nossos jogadores terão 20 dias de férias, porque já estão tirando 10 dias já antecipados. Pela lei hoje aqui no nosso país vigente, se tratando do futebol, o clube tem que dar 30 dias de férias em 12 meses corridos, né? Então o Vasco já está antecipando 10 dias, vai dar mais 20 dias lá no final do ano. Quando os jogadores voltarem, o Vasco já vai estar com o planejamento afiado, preparado aí para retomar os treinamentos e também para ir ao mercado. E quando o Vasco retomar os treinamentos, o Vasco deve disputar um jogo amistoso. Existe até, por exemplo, uma possibilidade, ainda que seja remota, mas existe essa possibilidade do Vasco fazer um amistoso diante o Bayer Leverkusen, que vai vir aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né? Está sendo ventilado esse possível amistoso. Há quem diga que quem deve jogar contra o Bayer Leverkusen pode ser o Mulambo da Gávea. Independentemente, o Admar Lopes vai aí marcar um jogo amistoso, né? Um jogo treino para o nosso Vasco da Gama, para recuperar o ritmo de jogo, a forma dos jogadores, para o Diniz também continuar encaixando seu time, e é claro, para o próprio Admar Lopes também, junto com a comissão técnica, já começarem a buscar nomes onde eles entenderem que o Vasco tem algumas carências. Se tratando de carência, a meta do Vasco no mercado, nessa janela de transferência, para poder ser bem incisivo aqui para vocês,
tá? Hoje é um volante, um meia atacante, já que o Dimitri Payet deixou o Vasco da Gama. Hoje o Vasco então busca outro meia atacante, ali o famoso camisa 10, para disputar vaga ou jogar junto ao lado do Felipe Coutinho. Então, além do volante e do meia, o Vasco também busca no mercado um jogador de lado de campo, um extremo de preferência. O Vasco busca aí um jogador ou de direita ou de lado esquerdo. Na direita temos o Ryan, na esquerda temos o Nuno, né? Então o Vasco busca também um jogador de lado de campo e também um atacante. Então o Vasco tendo aí 4 posições como primordiais nessa tentativa de reforçar o elenco para o restante da temporada que está por vir. Um volante, um meia, um ponta e um atacante, tá? Então essas aí são as posições que o Admar Lopes, como nosso novo diretor de futebol, vai ter que atacar no mercado, buscar jogadores com criatividade, com inteligência e também com expertise, para que o nosso time de fato seja reforçado, o nosso plantel ganhe qualidade técnica, física, tática, para que nós façamos o Campeonato Brasileiro tranquilo, seguro, sem risco nenhum, né? E é claro, para que a gente possa, né, ir galgando ali, de acordo com a medida do possível, os mata-matas, seja a Copa do Brasil ou seja a Comebol Sul-Americana, que são as competições que o Vasco ainda disputa nessa temporada. Então, boa sorte, seja bem-vindo, Admar Lopes, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A torcida do Vasco está machucada, a gente precisa de jogadores de qualidade para ajudar o nosso time a ser colocado novamente na primeira prateleira do futebol, não só brasileiro, mas sul-americano. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de paciência. Até 3 temporadas atrás o Vasco disputava uma Série B, não tinha dinheiro para pagar conta de luz, conta de água, era uma dificuldade tremenda, credores batendo na porta, penhora toda semana. E hoje, apesar de todos os apesares, apesar da péssima gestão, na minha humilde opinião, do ex-presidente Jorge Salgado, apesar da péssima gestão do Alexandre Campelo, apesar do maior fracasso do futebol brasileiro envolvendo o SAF, né, que a gente sabe que está acontecendo em relação a 777, apesar do Pedrinho não estar cumprindo metade do que prometeu para o torcedor do Vasco, hoje o Vasco se encontra ali quase que no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco, aos poucos, vem derrubando alguns tabus. Faziam mais de 10 anos que o Vasco não vencia o Corinthians. O Vasco venceu o Corinthians em São Januário. Fazia um bom tempo que o Vasco não ganhava de virada, e ano passado a gente fez isso algumas vezes. Fazia muito tempo que o Vasco não vencia o São Paulo jogando lá no Morumbi, em solo paulista. O Vasco venceu e convenceu. Fazia mais de uma década que o Vasco não chegava a uma semifinal de Copa do Brasil. Então, aos poucos, a gente observa que o Vasco está se reencaixando. Então, o Admar Lopes tem essa função de chegar, de dar essa transição, essa continuidade nesse trabalho. Aí tem amigo aí que fala comigo assim: ô Álvaro, mas você fala que o Pedrinho isso, que o Pedrinho aquilo, porque você está cobrando uma coisa que é errado, porque está sob júdice o contrato, não fala besteira pro torcedor e não sei o que, não sei o que lá. Olha só, rapaziada, é o seguinte: eu sei que o contrato com a 777, com a Vasco SAF, está sob júdice. A questão é, o Pedrinho não é criança. O Pedrinho não tem 12, 15, 16 anos, não é juvenil, não é infantil, não é garoto. O Pedrinho tem idade para ser meu pai, inclusive. Eu que já tenho 3.3, Pedrinho, para ser meu pai? Eu acho que tem. Se não tiver, tem idade para ser meu tio. Mas independentemente, o Pedrinho não é moleque, é um sujeito homem, não é verdade? Pois bem, o Pedrinho simplesmente ele tem como vice-presidente do Vasco da Gama hoje o Felipe Carregal e o Paulo Salomão, 2 excelentíssimos advogados. Vocês vão acreditar na história, então, que o Pedrinho não sabia que o contrato não poderia ser aberto? Porque ele falou na campanha que ele iria mostrar o contrato para o sócio torcedor e não mostrou. Então eu não quero saber se o contrato está sob júdice ou se não está. Isso não é problema meu. Eu quero saber o seguinte: por que é que o Pedrinho prometeu aquilo que ele não pode cumprir? É só isso que eu cobro. Então tem gente que fica dodói comigo? Tem que ficar dodói comigo não. Tem que ficar dodói com o presidente, que prometeu uma coisa que ele já sabia que ele não poderia abrir, e ele jogou para a galera para ganhar o voto do torcedor do Vasco, porque estava sendo falado o tempo todo que poderia ser muito bem aberto esse contrato. E eu falei aqui no canal que o contrato, lá atrás eu falei, o contrato está sob júdice. Será que pode? Tem um sigilo de justiça que está correndo e coisa e tal. O Pedrinho bateu no peito e falou que ia abrir o contrato. Até hoje não abriu. Então assim,
O Vasco tem todos esses desafios, tem gente que fica dodói quando a gente fala a verdade. O Admar Lopes tá caindo de paraquedas no meio disso tudo. Tomara que o Admar Lopes se dê muito bem nesse mapeamento de jogadores, que cada jogador que ele contratar seja escolhido a dedo e chegue no Vasco para agregar e ajudar o nosso time. Porque se continuar do jeito que estava com o Marcelo Santana, confesso a vocês que pode ficar insustentável até mesmo a situação do próprio Pedrinho, tá? Até mesmo a situação do próprio Pedrinho, porque se trocou o diretor de futebol, se o Vasco contratar errado novamente para a próxima janela, e isso começar a refletir negativamente no nosso elenco no decorrer da temporada, a torcida vai cobrar o presidente, que trouxe o diretor de futebol e que não trouxe os jogadores que poderiam ter trazido, supostamente. E aí depois não adianta o Pedrinho ficar dodó. Então o Admar Lopes tem que entender que ele está chegando num clube muito quente, onde tem muito barulho e o negócio acontece de verdade, hein? Alô, Admar Lopes, seja bem-vindo e boa sorte aí como diretor de futebol do nosso Vascão. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês aqui sobre uma outra situação, que é a questão aqui envolvendo a CBF, tá? Isso mesmo, porque a CBF detalhou aí as próximas 6 rodadas do Brasileirão. Não vou exagerar, não vou colocar as 6 não, tá, meus amigos? Mas eu vou ler para vocês aqui, vamos estar falando aqui sobre as próximas 3 rodadas, vai. Vamos lá. O Vasco na 13ª rodada, que é quando, claro, óbvio, quando a data FIFA não, né? Esse período de Copa do Mundo de clubes que está acontecendo nos Estados Unidos terminar, aí nós teremos o reinício do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Não vai voltar agora não, tá? Mas olha só, quando o Campeonato Brasileiro retornar, o Vasco já tem um clássico pela frente, Vasco e Botafogo. Por um lado, é complicadinho, que o Botafogo aí é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, está engrenando de novo. Mas por outro lado também é o seguinte, o Botafogo é freguês do Vasco. E outra coisa, né? Eles estão jogando o Mundial, então podem chegar aqui desgastados, cansados, enfim. Tem toda essa situação também. Vasco e Botafogo vão se enfrentar no Mané Garrincha, tá, meus amigos? No Mané Garrincha, esse clássico aí, então, está previsto para acontecer lá em Brasília, no Mané Garrincha. A data e o horário ainda não foram definidos pela CBF, tá? Na 14ª rodada, o Vasco enfrenta o Juventude lá na Serra Gaúcha, no Alfredo Jaconi. Também a data e o horário a definir pela CBF. E a 15ª rodada, o Vasco volta a jogar aqui no Rio com a presença do seu torcedor em São Januário, no nosso Caldeirão. O Vasco recebe o tricolor gaúcho, o Grêmio. Tá? Esse jogo acontece no dia 19 de julho, que acontece num sábado, às 5h30 da tarde, tá? 17h30. Então temos um clássico contra o Botafogo. Depois o Vasco viaja para o Rio Grande do Sul para pegar o Juventude, volta para o Rio de Janeiro para enfrentar o Grêmio. Então são 3 jogos complicados, né? O Botafogo, que é um clássico, é um time aí que a gente sabe que quando engrena dá trabalho, é um time difícil. O Juventude é um time que jogando no Alfredo Jaconi não dá nada de graça para ninguém. E o time do Grêmio tá lutando para se recompor na tabela e na temporada, né? Então é uma parada duríssima pro Vasco da Gama, mas é aquilo. Para quem torce pro Vasco e para quem pensa em algo a mais a não ser brigar por zona de rebaixamento, o Vasco tem que ver esses 3 jogos como uma oportunidade de fazer pelo menos aí 4 pontos, né? Pelo menos aí 4 pontos. O Vasco tem que trabalhar com essa possibilidade, né? Que é ganhar o jogo aqui no Rio, tentar empatar pelo menos uma fora do Rio de Janeiro. Pelo menos, né? Pelo menos. O ideal mesmo seria aí uma vitória diante do Botafogo, um empate contra o Juventude, de repentemente, uma vitória contra o Grêmio, né? Seria aí o ideal. Levando em conta que nós fomos lá no Morumbi, pegamos o São Paulo, enfiamos 3-0, levamos um gol no finalzinho, 3-1, que culminou inclusive com a pedida de demissão do próprio Zubeldia lá no São Paulo. Ele entregou o cargo, né? Pode ser que o Vasco busque um ponto, um ponto ou 3 pontos lá em Caxias do Sul diante do Juventude. Pode ser que vença o Botafogo, né? Porque isso pode ter virado uma chavinha no nosso elenco, né? Uma chavinha positiva. Mas vamos ter que aguardar, vamos ter que esperar até chegar lá, porque por enquanto tá tudo paralisado por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora eu quero falar com vocês sobre a Copa do Brasil. O mata-mata mais charmoso e mais bem pago do futebol sul-americano, né? A milionária Copa do Brasil.
o Vasco vai enfrentar nas oitavas de finais o CRB, né? O Clube de Regatas, não, CRB não, perdão, CSA, né? O Clube Esportivo Alagoano, perdão, mil perdões aos torcedores do CSA. Vasco então enfrenta o CSA nas oitavas de finais, com todo o respeito ao Clube Esportivo Alagoano, mas o Vasco tem totais possibilidades de avançar para as quartas de finais. É claro que é um adversário complicado e não dá nada de graça para ninguém também. O jogo de ida está marcado, confirmado pela CBF, para o próximo dia 30 de julho, tá, meus amigos? Esse jogo acontece lá no estádio Rei Pelé, em Alagoas, às 19 horas, 7 horas da noite. No dia 30 de julho, o Vasco então enfrentando o CSA no jogo de ida. E o confronto de volta para selar a classificação para as quartas de finais, ou de Vasco, se Deus quiser, ou de CSA, acontece, é claro, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, no dia 5 de agosto, às 9h30 da noite, a decisão valendo vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês de retorno. Jogador que está voltando de empréstimo. Eu estou falando do Lucas Eduardo, nosso volante meio-campista, cria da base do Vasco. Ele estava emprestado ao Cuiabá, o Cuiabá que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, brigando ali por vaga no G4, né? O Cuiabá que vem passando por sérias dificuldades nessa reformulação de seu elenco, desde que foi rebaixado na temporada do ano passado. Lucas Eduardo chegou lá com o status de jogador para brigar por vaga, para tentar ali elevar a qualidade da marcação do time cuiabano. Fato é que não deu certo, não deu match. O Lucas Eduardo foi relacionado em apenas 6 jogos e jogou apenas um jogo com a camisa do Cuiabá. Ele já está voltando de empréstimo, então está retornando. Então a gente pode contar aí com o Lucas Eduardo, pelo menos por enquanto. A gente não sabe qual será o plano do Vasco, se pretende emprestar o volante, o jogador, para outra equipe novamente, ou se pretende aproveitá-lo aqui. A gente sabe que com o comando do Fernando Diniz, o Vasco ganhou uma carta na manga importantíssima, né? Um treinador que valoriza muito as categorias de base. Não que os outros treinadores não valorizavam, que passaram no Vasco anteriormente, o Rafael Paiva, o próprio Carille, ou até mesmo o Ramon Dias. Mas o próprio Fernando Diniz, ele tem um trabalho emocional diferenciado. O Diniz, que é formado em psicologia também, foi jogador de futebol, a gente está vendo que ele está fazendo um trabalho extraordinário com o nosso menino Ryan, né? Inclusive que vídeo maravilhoso do Ryan no início do nosso conteúdo, conversando com o Thales, né? O nosso Balothales, né? Que fazia muito gol. Eu tive a oportunidade de ver o Thales jogando de perto em São Januário, uma vitória diante do Vitória da Bahia. O Thales balançou as redes para o Vascão. Fiquei muito triste com o falecimento dele, pegou todo mundo de surpresa, ele estava ali voltando, né, de uma festa de moto pela manhã, acabou tendo um acidente, faleceu. E o Ryan, né, novinho, né, conversando com o Thales, perguntando qual é o segredo para fazer gols, né. Então achei muito bonita ali aquela resenha. Mas voltando ao assunto, Fernando Diniz está recuperando o futebol do Ryan. Por que não o Fernando Diniz, de repentemente, extrair algo a mais do Lucas Eduardo? Porque, por exemplo, a gente tinha aqui no plantel o menino Cauã Barros, que foi emprestado ao América Mineiro, chegou inclusive à final do Campeonato Mineiro, perdeu, mas pô, jogou com honra. O Cauã Barros, né, eu entendi que poderia ter permanecido, mas os outros treinadores não quiseram que ele permanecesse. Então pode ser que o Lucas Eduardo volte a ganhar oportunidade com o Fernando Diniz. Pode ser. Vamos aguardar, é claro, e acompanhar essa situação de perto. Outra situação de retorno é do nosso lateral esquerdo, também cria da base do Vasco da Gama, o nosso querido Leandrinho. Ele que está emprestado ao Al-Shabaab do futebol árabe. O Al-Shabaab fez um empréstimo do nosso jogador com uma opção de compra, empréstimo até agora, no final de junho. E o Vasco fez um abatimento da dívida do Paulinho Paula lá, envolvendo o empréstimo do Leandrinho. Foi bom para todo mundo, né? O Leandrinho joga de titular no Al-Shabaab. O Al-Shabaab tá gostando da performance, da atuação do nosso lateral esquerdo. Porém, todavia, entretanto, o clube árabe passa por dificuldades financeiras neste momento, tá? Eles estão tendo que dar uma segurada lá nas finanças. Então pode ser
que o Leandrinho volte para o Vasco agora quando acabar o contrato de empréstimo, fique aqui até o fim da temporada e pode ser que ele deixe o Vasco de repentemente lá no final do ano. Neste momento, pode ser do Al-Shabaab não exercer a sua opção de compra na contratação do Leandrinho. Mas pode acontecer também, de repentemente, no apagar das luzes, se eles conseguirem um investimento lá, conseguirem organizar as finanças, o clube árabe pode fazer uma proposta pesada pela contratação do Leandrinho. Mas nesse primeiro momento, Leandrinho está cotado para voltar ao Vasco da Gama, se representar ao nosso plantel e quem sabe no futuro próximo se tornar jogador em definitivo do Al-Shabaab. Agora, quero falar com vocês sobre o Felipe Coutinho. Tá? O Felipe Coutinho, meus amigos, está de férias, está curtindo a família, está passeando, está certo mesmo, merece, trabalha, está evoluindo com a camisa do Vasco. Olha, nós tomamos conhecimento, né? A gente já sabe que o Vasco quer a permanência do Coutinho, isso é um fato. O Coutinho quer ficar no Vasco. Existe uma possibilidade de rescisão de contrato junto ao Aston Villa. Com isso, o Coutinho poderia inclusive abrir mão de quase 20 milhões de libras. Brincando, mais de 100 milhões de reais. Tá? Mas existe uma situação do contrato de empréstimo. O contrato de empréstimo. O Vasco da Gama encaminhou a renovação de contrato de empréstimo de Felipe Coutinho junto lá ao Aston Villa. O Vasco quer pelo menos mais um ano do Felipe Coutinho aqui no nosso gigante. Pelo menos mais um ano por empréstimo, tá, meus amigos? Mas é claro que se o Coutinho chegar a um acordo com o Aston Villa e ficar como um agente livre no mercado, é óbvio que o Vasco vai fazer um contrato maior com Felipe Coutinho de 2, talvez 3 anos, tá? Porque Felipe Coutinho quer ficar no Vasco, ele veio para o Brasil para jogar no Vasco, ele quer escrever o nome dele na história do Vasco, ele não se vê neste momento jogando em outro clube aqui no futebol brasileiro, tá? Porque dinheiro, graças a Deus para ele, não é problema, porque para quem está prestes a abrir mão de mais ou menos 100 milhões de reais lá para receber do Aston Villa, não é por conta de dinheiro que ele vai deixar o Vasco. Ele veio para o Brasil para fazer o que ele ama, que é jogar futebol no seu clube de coração. Dentro dessa situação, o Felipe Coutinho enxerga agora, com a chegada do Carleto, né, na seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, nosso conterrâneo aí da Itália, né, é o seguinte, ele enxerga a possibilidade de voltar a ser convocado para jogar com a camisa da seleção brasileira. Sobretudo, ano que vem é ano de Copa do Mundo 2026, Copa do Mundo sensacional que vai acontecer no Canadá, Estados Unidos e México, uma Copa histórica, e o Felipe Coutinho tem esse sonho, esse desejo, essa vontade de voltar a disputar uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. E hoje, com o treinador da seleção brasileira, sendo um treinador europeu, mas que está aqui no Brasil, essas portas se abrem para o Felipe Coutinho de novo. Ainda mais depois do ótimo jogo que ele fez contra o São Paulo e de alguns jogos que ele já vinha dando uma leve crescente. Então, é claro, ainda não é aquele Felipe Coutinho de Liverpool, aquele Felipe Coutinho no início do Barcelona, ou aquele Coutinho que destruiu lá no Bayern de Munique, mas já melhorou bastante em relação àquele Coutinho que chegou aqui no ano passado, né? Fez muita raiva na gente ano passado. Esse ano ele está evoluindo bastante, a parte física dele está ficando mais aprimorada, ele está ganhando mais resistência, está ficando um jogador muito mais dinâmico em campo e está se soltando aos poucos. Então, só para reiterar, o Vasco encaminhou um acordo aí, está encaminhando um acordo de uma renovação de empréstimo de mais um ano. Mas, se o Felipe Coutinho conseguir essa liberação junto ao Aston Villa, o Vasco da Gama deve fazer uma proposta para o Felipe Coutinho de pelo menos 2 anos a 3 nesse contrato. Mas no primeiro momento seria uma renovação do empréstimo. O Felipe Coutinho, que é uma peça imprescindível no nosso elenco, uma vez até mesmo porque que o nosso camisa 10, o Dimitri Payet, não joga mais no Vasco da Gama. Hoje, então, o nosso único craque ali de meio campo, camisa 10, é o Felipe Coutinho, né? E falando de camisa 10, né, é o seguinte, o Vasco busca no mercado um camisa 10, que eu já até falei isso aí pra vocês, um jogador, um meia atacante, né? Então
Então, já que o Vasco tá quase renovando com o Felipe Coutinho, ele quer jogar a Copa do Mundo e coisa e tal, por que o Vasco então já não dá a camisa 10 pro Felipe Coutinho? Porque o Neymar toma nhaca. O Coutinho tem bola. Por que o Vasco não dá a 10 pro Felipe Coutinho? Deixa ele jogando com a 10, que era do Payet, né? Passa a camisa 11 pro Nuno Moreira, que tá jogando na ponta esquerda. Passa a camisa 11 pro Nuno Moreira, que tá merecendo. O Ryan, que tá jogando com a 77, dá 7 pro Ryan. Nada contra o Adson. Eu gosto muito do futebol do Adson. Dá 77 pro Adson. Eu acho que o Ryan merece a 7, o Nuno merece a 11 e o Coutinho merece a 10. Pelo menos neste momento. Vamos aguardar, vamos esperar para ver qual será o desfecho dessa negociação entre Vasco da Gama, Felipe Coutinho e também, é claro, o clube inglês Aston Villa. Meus amigos, olha só. Então, se tratando do mercado da bola, é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Nós falamos aí do nosso novo diretor de futebol, Admar Lopes, já está no Brasil, já está trabalhando, né? Começa a trabalhar hoje no Vasco da Gama, vai conhecer todo mundo lá e coisa e tal, aqui no Rio de Janeiro. Falamos também do nosso aniversariante de ontem, Nuno Moreira. Falamos sobre as próximas rodadas do Brasileirão, o mata-mata milionário da Copa do Brasil, retorno de jogadores que estão emprestados e também, é claro, sobre a situação envolvendo a renovação de Felipe Coutinho. Agora, antes de encerrar, o Vasco também está se aproximando da renovação com o goleiro Léo Jardim. Eu já havia falado aqui, é só vagabundo mentiroso tentando enganar vocês. Léo Jardim não sai para nenhum clube do Brasil do Vasco hoje, e para ele deixar o Vasco hoje, só por uma proposta irrecusável, só por algo estratosférico lá do futebol europeu, para o Léo Jardim hoje deixar o Vasco da Gama. Inclusive o próprio Admar Lopes conhece o Jardim, foi ele quem levou o Léo Jardim para jogar lá no Lille da França, né? Então a situação está indo bem encaminhada para o Léo Jardim renovar com o Vasco da Gama. O Vasco já fez uma negociação com o Léo Jardim, o empresário dele, de uma dívida, né? Vai pagar em 5 parcelas aí, e as tratativas estão avançando, e o Admar Lopes tem essa missão de renovar com o Léo Jardim, renovar com o Felipe Coutinho, tentativa de renovação com o Paulinho Paula, as conversas também com o volante Jair, né? Tem a questão de buscar no mercado volante, meia atacante, ponta e também atacante de área. Tem a questão também aí do Admar Lopes saber administrar, né, os meninos que estão voltando de empréstimo, de sentar à mesa com o Fernando Diniz para saber o que o Vasco vai buscar nessa próxima janela. Uma coisa eu garanto para vocês, para a gente sonhar com algo a mais, para a gente tentar pensar em alguma coisa, o Diniz está fazendo um excelente trabalho até aqui, está recuperando alguns jogadores, ok, pode recuperar outros inclusive, mas na minha humilde opinião, eu ainda acredito que em termos de material humano, ainda faltam jogadores para o Vasco. Então, eu acho que é imprescindível, pelo menos mais 3 caras aí chegarem no Vasco para serem titulares, sabe? Aqueles caras que, se tiverem no time titular, porra, beleza, e se tiver no banco, beleza também, porque a gente sabe que na hora que entrar, vai mudar a cara de uma partida, vai ajudar o Vasco a melhorar durante o jogo. A gente precisa de 3 caras nesse pique. Por exemplo, o Coutinho tá fora, mas tem o fulano que chegou aqui e joga no mesmo nível, beleza. O Nuno Moreira cansou, não, mas tem o outro ali que tá jogando muita bola que vai entrar no lugar, né? Aí entra e arrebenta também. O Verratti tá suspenso esse jogo, não vai poder jogar. Entra outro cara lá, dá assistência, mete gol. A gente precisa de reforços dessa forma, para a gente ter jogadores à altura no nosso plantel, para a gente pensar em algo a mais durante o decorrer da temporada. Meus amigos, então é isso que eu tinha para hablar, para falar, para parlar com vocês, né? Sobre o nosso Gigante da Colina nessa manhã de terça-feira. Eu vou ficar por aqui. Agradeço a audiência, o carinho de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Ótima semana para você que vai trabalhar, que vai estudar, para você que está chegando em casa, você que já está indo para o seu trabalho, você que está dirigindo, está no trem, está no metrô, está na caminhada, está fazendo o seu exercício, está treinando, está na academia. Para você que está indo se deitar, que chegou do trabalho, trabalhou durante a noite, tudo de bom, ótima semana, que Deus nos abençoe e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!